Olá, pessoal. Bom, agradecer a presença de todos. Estamos iniciando agora o nosso segundo dia da atividade 2 do projeto de cooperação Sul-Sul com a Rede Mercocidades. Novamente agradecer aqui a parceria com a Rede Mercocidades, a presença, e a parceria no projeto da cidade de La Paz, Niterói e Buenos Aires, e principalmente a parceria com a Logos, que está desenvolvendo, está administrando essa capacitação, e os nossos convidados, a Rede Nossa São Paulo, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Logo vocês vão apresentar, os casos que nós iremos abordar hoje. Bom, antes de começar, eu gostaria de transmitir uma mensagem de vídeo que a secretária Marta Suplicy, aqui de São Paulo, gravou e gostaria de apresentar esse vídeo aqui para todos. Gostaria de saudar as cidades parceiras, Buenos Aires, La Paz e Niterói, a Rede Mercocidades, ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Logos Consultoria e a Rede Nossa São Paulo. A cooperação internacional entre nossas cidades todas é de extrema importância, porque por meio de iniciativas como estas, nós conseguimos enfrentar os desafios globais de forma local, que é onde as coisas acontecem. Somos mais eficientes e desenvolvemos soluções com essa troca de experiências e boas práticas. Este projeto da Rede Mercocidades é mais um exemplo da relevância do multilateralismo para São Paulo. Dá certo? Qualquer projeto tem que ter informações seguras. Os indicadores apontam e traduzem as dimensões sociais, econômicas, ambientais, que são de interesse dos governos e devem ser subsídio para o planejamento e formulação de nossas políticas. Recentemente, nós lançamos o Farol de Combate ao Racismo Estrutural, política pública de vanguarda no combate às desigualdades sociais. Para o território, nós possuímos o sistema GeoSampa, ferramenta que possibilita acesso aos dados sobre o território da cidade. E sobre gênero, nós temos o Observatório da Violência contra a Mulher, que mapeia a ocorrência de crimes e possibilita o enfrentamento à violência contra a mulher na cidade. O objetivo dessa capacitação é apresentar aos servidores públicos reflexões sobre políticas públicas orientadas por experiências e evidências científicas. São Paulo quer possibilitar a construção de políticas verdadeiramente eficientes no combate às desigualdades enfrentadas em todo o mundo. Eu desejo a todas e a todos uma excelente capacitação. Muito obrigada. Bom, agradecer a mensagem da secretária Marta. E agora, antes de passar a palavra para o professor Paulo Janus, eu gostaria de lembrar a todos que esse evento, ele conta com a interpretação, tradução simultânea, para o português e para o espanhol. E para acessar a tradução simultânea, basta apenas clicar no íconezinho que é um globo e alterar para o espanhol, caso seja necessário. Bom, agora sem mais tomar o tempo de vocês, eu gostaria de passar a palavra para o professor Paulo Januzzi. Paulo, qual vai ser? Obrigado, Lucas, pela introdução. Agradeço à secretária também, por essa gravação, dessa recepção, e a todos os nossos colegas aqui presentes para a apresentação e também os colegas aí nas suas cidades prestigiando esse nosso encontro. Esse segundo encontro que de dois momentos que tivemos na semana passada e agora nesse segundo dia desse projeto de cooperação Sul-Sul Mercocidades, nesse seminário sobre a importância do enfoque de território, gênero, raça, etnia e desagregação de dados nas políticas públicas. Nós, semana passada, fizemos uma apresentação sobre inicial, de algumas experiências, tratando de políticas públicas orientadas por valores, experiências e evidências, procurando chamar a atenção da importância de que as políticas públicas não são só orientadas por evidências, mas elas se valem muito das nossas experiências enquanto gestores e, naturalmente, imbuídos de um conjunto de valores que é o que nos move na direção que as nossas administrações nos mobilizam, naturalmente, dentro do espírito do tempo,
do século XXI, que é o espírito emanado pela Agenda 2030. No primeiro seminário, tratamos do diagnóstico e tomada de decisão, e nesse, minha introdução ao tema é rapidamente sobre monitoramento e avaliação, que dialoga com as temáticas, com as 3 apresentações que vão ser trazidas pelos colegas em seguida. Bem, na semana passada, nós procuramos trazer essa ideia uma ideia que não é uma ideia enraizada na sociedade, a sociedade tem uma ideia muito simplista de como funcionam as políticas públicas, e nós aqui que lidamos com isso, operando, formulando, pesquisando políticas públicas, sabemos que as políticas públicas elas são desenhadas para atender demandas públicas constitucionalizadas, ou demandas públicas que vêm nos planos de governo, ou problemas que estão inscritos nos planos de governo, ou que são vocalizados pela sociedade, pelos parlamentares e pela sociedade de modo geral. Contamos com recursos, temos um conjunto de mecanismos, muita gente envolvida para entregar serviços em localidades muito diferentes em termos de público-alvo, em termos de características de capacidade de gestão, para produzir resultados na sociedade e impactos de um modo geral. E, para isso, a gente precisa de muita política pública. A política pública precisa de muita informação em todos esses processos. Informação que vem através de pesquisas qualitativas, através de indicadores quantitativos, para nos ajudar a ter uma ideia melhor de qual é o tamanho da demanda da política pública, para nos ajudar a formular as políticas públicas, os desenhos dos programas, para nos ajudar a implementar e monitorar a implementação e os efeitos ou não efeitos das políticas e, ao fim e ao cabo, para avaliar os resultados, os impactos e o custo, para produzir esses resultados e impactos pelo território. Enfim, no âmbito desse projeto, e como tantos outros projetos, eles estão inspirados nessa Agenda 2030, que eu não vou voltar aqui a comentar, porque, inclusive, a Ieva e o Maurílio podem agregar elementos adicionais a essa discussão. A gente já discutiu isso em outras oportunidades, mas essa agenda que é 2030, que nos guia, que nos serve como um guia de valores públicos a ser seguidos, a busca da inclusão social, a busca da prosperidade econômica, do emprego, da renda, a busca da sustentabilidade, a busca por maior cooperação, fraternidade, solidariedade e, naturalmente, por maior parceria, ela nos leva a formular um conjunto de políticas públicas que pode ser, em boa medida, acompanhado através de um conjunto muito amplo de indicadores. E é disso que a gente tem discutido nesse seminário nosso aqui. Indicadores esses que, como nós dissemos na última oportunidade, são fotografias desse nosso cotidiano, mas que são fotografias, são modelos de representação da realidade, não são a realidade em si. A gente sempre procurou enfatizar muito esses aspectos. E essas realidades, esses indicadores, essas fotografias, elas precisam, do ponto de vista do monitoramento de políticas públicas, ser muito sensíveis às ações previstas, precisam ser específicos aos efeitos do programa e têm que ser periodicamente produzidos. Então, o grande desafio dos municípios não é só construir indicadores para diagnóstico para um problema, mas é construir indicadores que possam ser produzidos com regularidade, pode ser mensal, pode ser semestral, pode ser anual, já não é como são os indicadores do plano plurianual, mas, enfim, mas a gente precisa desses indicadores com uma certa periodicidade para, de fato, avaliar se a política pública, se aquele programa, se aquela intervenção está caminhando no sentido preconizado. Então, a gente, muitas vezes, abre mão de outras propriedades para poder
de fato, focar na periodicidade, especificidade e sensibilidade às ações previstas. E também precisamos dispor de indicadores de avaliação de políticas públicas que têm que primar, sobretudo, pela sua capacidade de transparência, de comunicabilidade, de entendimento ao público. Tá? Esse é o grande esforço que nós temos nas políticas públicas, de conseguir traduzir as nossas intervenções, os resultados, de uma forma que a sociedade possa entender, que o jornalista, que o movimento social, que o cidadão possa compreender. Isso não é tão simples assim. A Agenda 2030 nos obriga a fazer um grande esforço, né, como a gente está vendo no âmbito dessas nossas discussões do Mercocidades, a desagregar esses indicadores por segmentos específicos da população e pelo território, o que também traz muitos desafios. Desafios esses que são colocados no Brasil, inclusive, por conta do adiamento inevitável que tivemos do censo demográfico de 2020 para 2022, certo? E também a necessidade de garantir que esses indicadores tenham alguma comparabilidade da série histórica. Certamente, como eu disse, né, na semana passada, na hora que a gente propõe um indicador, muitas vezes a gente não tem muita clareza sobre a sua validade, a sua confiabilidade. Isso vai se aprimorando ao longo do processo. Isso certamente interfere na comparabilidade da série histórica, mas a gente sempre pode, muitas vezes, revisitar os indicadores passados para torná-los mais comparáveis, né? Enfim, mas a comparabilidade seguramente é um elemento importante para a gente poder medir o quanto avançamos em relação a um ponto de partida. Enfim, fechando aqui, né, porque eu não quero me estender, porque realmente hoje a gente tem que fechar às 5 horas da tarde, né, eu queria chamar a atenção de vocês de algo aparentemente óbvio, mas exatamente por ser óbvio eu tenho que reiterar. É que os programas não estão fadados a ter sucesso ou estão fadados a fracassar. Os programas eles vão ter efeitos positivos, como, em geral, os programas de atenção à saúde materna, à saúde infantil. Eles são programas que a gente tem muita tecnologia social, tecnologia médica, né? Intervenções em saneamento, vacinação, cuidados, né, com o atendimento pré-natal. Tudo isso tem feito com que o atendimento à saúde infantil, medido pelo seu oposto, né, pela mortalidade, tem avanços significativos. Tiveram avanços significativos nos últimos 20, 30 anos. Tá? Mas nós estamos hoje no Brasil com uma grande dificuldade de cair dos 15 óbitos por mil nascidos vivos para um dígito, para 9, para 8 óbitos por cada 1.000 nascidos vivos, que é o padrão de país de, vamos dizer assim, de médio para alto desenvolvimento. Mesmo em cidades mais desenvolvidas, mas, enfim, que tem a complexidade, como é o caso de todas as nossas cidades aqui envolvidas nesse âmbito, são cidades muito complexas, né? Que reproduzem no território a desigualdade que a gente tem, né, em todos os nossos países, no Brasil, na Argentina, na Bolívia, né? Enfim. Então, eu queria chamar a atenção disso, quer dizer, para a gente poder acompanhar, até para avaliar se o programa está indo no sentido correto, a gente precisa ter os instrumentos, precisa ter os indicadores, mas a gente precisa também ter a noção de que existem programas e políticas onde os efeitos vão se dar a muito mais longo prazo. Então, intervenções na área da educação voltada para crianças de baixa renda, os efeitos das políticas vão ser muito mais demorados. Por quê? Porque, enfim, larga bibliografia no campo da avaliação educacional mostra que o desempenho das crianças nas escolas depende de uma série de fatores. Depende do que acontece em sala de aula, da didática do professor, da preparação do professor, depende do que acontece na escola em termos de contrato do professor, da estabilidade, do incentivo do professor, da qualidade dos equipamentos da própria escola e, em terceiro, né, lugar, depende também das condições de vida da criança, né?
das condições de violência que afetam ou não o funcionamento da escola, as condições dessa criança poder fazer lição de casa ou não poder fazer lição de casa, de ter apoio ou não para fazer isso, enfim. Então, isso deixa muito claro, gente, que essa Agenda 2030, ela, embora tenha 232 indicadores para ser acompanhados, esses indicadores não podem ser acompanhados de uma forma burocrática, né? Isoladamente. Eles têm que ser articulados, eles têm que ser analisados no seu conjunto. Bem, e para isso vem toda uma discussão que né, levaria mais de 2 horas para a gente explicar esse quadro, mas esse quadro está aí, né, chamando a atenção de vocês de que nós temos nos nossos países, nas nossas cidades, colocar no centro das nossas preocupações a operação, a implementação é o nó crítico central das nossas políticas e programas nos nossos países, Brasil, Argentina, Bolívia, México, enfim. Na América Latina, nós estamos nessa trajetória de constituição de um sistema de políticas públicas há 20, no máximo 30 anos. Então, né, não estamos há 50 anos, 80 anos, como os países europeus. Então, ainda precisamos nos centrar na implementação das ações, né, ter instrumentos de avaliação processo, ter instrumentos de monitoramento para identificar os problemas críticos. Antes de medir resultado, né, vamos avaliar os problemas críticos que os programas estão enfrentando. A Agenda 2030, ela não foca nos problemas de implementação, ela foca muito nos, vamos dizer assim, resultados e impactos esperados das políticas. Tá? Mas o que eu queria alertar, a gente não tem tempo muito para explorar isso, podemos ter outras oportunidades para discutir, é que para que os resultados apareçam, para que a gente possa, de fato, medir os avanços ou os não avanços das nossas políticas e programas, a partir dos indicadores da nossa Agenda 2030, a gente também tem que fazer um esforço de acompanhar, né, o esforço de implementação, né, para poder, então, fazer as correções de rumo para que, em algum momento em que o programa esteja implementado adequadamente, que o paciente está tratado, aí sim avaliar os resultados e impactos para tomar decisões sobre aumento, diminuição, modificação do programa e assim por diante. Bem, essa é a minha mensagem central dessa nossa discussão de hoje, né? Nós vamos ver exatamente esforços de boa medida de acompanhamento, de monitoramento, né, dos avanços de políticas públicas. Mas, se alguém quiser algum detalhe adicional, eu deixei aqui, né, a indicação de 2 cursos autoinstrucionais disponíveis no Itaú Social, que é um curso de avaliação sistêmica. Se vocês procurarem no Google Avaliação Sistêmica Itaú Social, vocês vão conseguir chegar nesse curso, vocês vão poder se matricular, né, sem qualquer taxa, assim como também no curso de monitoramento analítico. São 2 cursos disponíveis que tratam exatamente e aprofundam essas discussões que a gente viu aqui. E, naturalmente, tá, então são avaliação sistêmica, monitoramento analítico e, por fim, né, fazendo aqui uma divulgação do Nexo Políticas Públicas, para os colegas da Bolívia, para os colegas da Argentina, eventualmente do México, né, para conhecer um pouco esse portal, que é um portal muito interessante, com muita matéria sobre políticas públicas no Brasil. Entre eles, materiais relativos a um glossário de avaliação de políticas públicas. Bem, era isso que eu queria trazer aqui para vocês. E vamos, então... Espera um pouquinho, só que eu esqueci aqui de interromper a apresentação, porque nós vamos agora, em seguida, sem perder qualquer
tempinho, nós vamos, então, passar para os nossos convidados. Nós temos 3 convidados aqui. Vou apresentá-los um por vez, começando pela Fernanda Teixeira. Fernanda Teixeira Reis, que é técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, da FNDE. Ela é graduada e mestre em Ciência Política pela UNB e é doutoranda na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, do IBGE, e vai nos trazer uma experiência muito interessante, na qual ela esteve envolvida em 2013 até 2016, né, envolvida na constituição do Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, uma iniciativa muito importante da então Secretaria de Direitos Humanos, que tinha, né, enfim, fez um esforço muito grande para estruturar esse sistema. Fernanda, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo para você aqui a apresentação. Boa tarde a todas e todos. Minha internet caiu, pessoal. Eu estou com 4G do celular, então, durante a apresentação, eu vou desligar a câmera para ver se fica mais instável. A gente teve uma queimada grande aqui em Brasília e parece que tocou fogo aqui na rede nossa e ela está muito ruim, já tem desde semana passada. Deixa eu ver se eu consigo. Fernanda, desculpa, você quer que eu passe para você os slides? Eu quero, professor, eu te mandei. Eu acho que é mais seguro. Eu estou chamando de professor porque eu sou orientador dela. É meu professor também. Por favor. Então, vamos lá. Fazer uma breve... Pode passar, por favor? Aparecendo? Tá. Aparecendo? Tá. Sim. Pode passar, por favor? O Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, ele vem desde 2004, começa lá na INSE, inclusive com o professor Januzzi, e vai se consolidando, principalmente em torno da sociedade civil, né? E o que ele é? Ele é um sistema composto por indicadores de resultado, ou seja, ele mede o impacto da política, que o professor acabou de falar, os avanços e não avanços. E sobre o grau de realização de direitos, cuja promoção e defesa foi assumida como responsabilidade do Estado brasileiro, tanto na Constituição como em instrumentos internacionais e na legislação infraconstitucional. Ele é uma matriz articulada que se estabilizou em torno de 5 linhas, né? Educação, saúde, trabalho, vida justa e participação em assuntos públicos. Passa, por favor, professor. Eu acho que eu vou falar rapidamente, que eu tenho certeza que o Janus já falou sobre isso. A gente trabalhou em torno de 3 tipos de indicadores, né? O de estrutura, que reflete na adoção de instrumentos legais e mecanismos institucionais, de processo, que reflete o impacto de esforços de políticas públicas e intervenções específicas, e de resultados, que medem não os compromissos, os esforços governamentais, mas a efetiva realização de cada direito por cada titular. A gente criou um comitê técnico de avaliação, que era composto por membros governamentais e não governamentais. Governamentais tinha o IBGE, o INEP, IBGE, INEP, PEA, algumas universidades. Não governamentais tinha o PNUD, tinha a plataforma DESCA e os conselhos de direito, Conselho da Pessoa Idosa, Conselho da Criança e Adolescente, Conselho da Pessoa com Deficiência. Por que esses conselhos? Porque a gente tentava desmembrar o indicador, a gente só trabalhava com microdado. E a gente tentava desmembrar o indicador até o ponto da pessoa humana, assim. Por exemplo, quando a gente trabalhava com educação, a gente tentava trabalhar também a educação no perfil da pessoa com deficiência, educação no perfil da pessoa idosa, para a gente ver o impacto disso em várias matrizes populacionais. Então, passa, por favor, professor. Os objetivos auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, agregando inteligência à tomada de decisões sobre os direitos humanos
E essa parte sobre os direitos humanos, ela sempre foi muito importante, que a gente participava dos diversos conselhos e comitês governamentais, principalmente puxando essa fatia de direitos humanos. Por exemplo, a gente estava no Conselho da Educação, e a gente estava sempre destacando, olha, mas tem que sempre puxar também a pessoa idosa, como é que está a criança com deficiência, a gente estava sempre tentando desmembrar, porque é tão rápido, é tanto problema para resolver, que às vezes isso tudo passa, né? A alimentação adequada também era uma coisa que a gente passava muito, principalmente população indígena, que quando você pega dados assim, é tão pequenininho que às vezes é difícil trabalhar. Também ser um instrumento de transparência ativa, pelo qual o Estado presta contas sobre a realização dos seus compromissos em direitos humanos, através do empoderamento e subsidiando a sociedade civil em suas demandas por políticas públicas, e estabelecer uma matriz de indicadores necessários para a elaboração de relatórios internacionais. A gente constantemente tem que dar respostas, agora a Agenda 2030 é uma delas, e quando você tem um sistema de indicadores, na hora de você responder esses relatórios, ele fica mais dinâmico. E identificar, aqui é o ponto que eu dizia que era toda, como a gente perpassava a matriz da política pública no governo federal, identificar nas bases de dados governamentais lacunas cuja resolução é necessária para gerar desagregações que garantam uma perspectiva de direitos. Passa, por favor, professor. O histórico, ela entra na agenda num seminário realizado no IBGE em 2007, Eu acho que ela pode ter caído. Eu fiquei muda. Voltei? Voltou. Ótimo. Em 2008, entra na revisão periódica e o Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, ele estabelece a criação e a manutenção do Sistema Nacional de Indicadores em Direitos Humanos, de forma articulada com os órgãos públicos e a sociedade civil. Então, ela sai do IBGE e vem para a Secretaria de Direitos Humanos. E em 2012 começa a elaboração do Sistema Nacional de Indicadores com a criação do Comitê Técnico de Acompanhamento, o CTA, como eu já falei, integrando o governo, sociedade civil e agências internacionais. E qual que é a importância do CTA? Por exemplo, a sociedade civil, ela dificilmente é ouvida, né, quando a gente está trabalhando em áreas muito técnicas, e foi muito importante. Por exemplo, a pessoa em situação de rua, ter a sociedade civil com a gente foi muito importante em desenvolver indicadores. Na parte governamental, ter o IBGE, o IPEA, o INEP também foi muito importante, porque é muito técnico, a gente precisa entender os meandros do microdados e também não forçar demais esse microdado, e acaba invalidando todo o sistema. Passa, por favor, professor. Então, a construção do sistema tinha um CTA lá. Esse CTA, a gente realizava oficinas e com ele se criou GTs, grupos de trabalho específicos sobre cada tema. Por exemplo, a educação entrava em INEP. O meio ambiente começou, depois a gente não conseguiu continuar por falta de microdados mesmo, foi uma coisa que a gente deixou para depois. Saúde, entrava o DataSUS. Trabalho, entrava o pessoal do Ministério do Trabalho com RAIS, CAGED. O de vida, entrava o Ministério da Justiça. Passa, por favor, professor. A metodologia eram 3 conceitos básicos. Primeiro, o sujeito, tanto no numerador quanto no denominador, eram os titulares de direitos. A gente enfatizava a importância da pessoa humana na realização de cada direito. Não importava se o orçamento tinha sido cumprido, se o dinheiro tinha sido repassado, a gente queria medir o impacto disso na pessoa humana. O segundo, a equidade, deve medir não apenas a realização do direito, mas a equidade, resguardando os princípios da universalidade e não discriminação. Por exemplo, fala em educação, quando a gente pega a pessoa idosa, é um pedacinho tão pequenininho que muitas vezes a gente deixa de lado para tocar a política, e a gente estava o tempo todo tentando resgatar esse princípio da equidade. E, por fim, a efetivação dos direitos por seus titulares, com atenção dobrada a populações vulnerabilizadas. Passa, por favor. Os atributos, a gente tinha um número limitado, identificados para sintetizar o conteúdo normativo do direito, captando sua essência, né?
era definida de forma o mais exclusiva possível, sem sobreposição. Quando a gente está falando em saúde, a gente tentava não sobrepor com vida digna ou com violência, a gente tentava manter a exclusividade do direito e estabelecer conteúdos normativos antes dos dados. A gente tentava entender o que é que o Estado tinha que prover, entender as lacunas de informação naquilo e o que é que faltava para elaborar um indicador. Passa, por favor. Eu vou deixar aqui para vocês, que é muita coisa, eu vou dar só, por exemplo, vou dar um exemplo, como saúde mental era uma coisa que a gente não tinha indicador a trabalhar, a gente foi construindo com DataSUS, e habeas corpus e acompanhamento de processos judiciais também era uma coisa bem complicada de fazer, a gente foi buscando nas bases de dados do Ministério da Justiça. Passa, por favor, professor. A metodologia como era? A gente criou essa matriz de indicadores e, através dessa multidisciplinariedade, a gente juntava IPE, IBGE, organismos internacionais, os conselhos de direitos, organismos não governamentais como a plataforma DESCA, para a gente ter essa simetria de informações, a granularidade, tentar o máximo o titular local, e a periodicidade, a gente tinha uma periodicidade de pelo menos ser anual, para a gente poder planejar a política pública e acompanhar. Passa, por favor. As escolhas. Trabalhar com indicadores de resultado, como eu já falei, a pessoa como direito. Dos 123 indicadores iniciais, 61, ou seja, metade, tem a pessoa humana como numerador, e outros 20% tem alguma qualidade da pessoa. E eu vou dar um exemplo de indicador que não tinha pessoa humana, que é o caso dos conselhos de direitos, que a gente pegou da Munique. Geração de indicadores a partir de microdados, né, para a gente ter uma autonomia maior e explorar suas desagregações por sexo, região, raça, etnia e idade, e elaborando uma matriz detalhada com as lacunas existentes para a gente trabalhar com os órgãos que consolidam a informação, tentar ampliar essa matriz. Passa, por favor. As etapas de trabalho, então, a gente criava uma plataforma institucional, definia os atributos dos indicadores. Com os atributos, a gente definia os indicadores, calculava esses indicadores, validava com os órgãos técnicos e fazia a divulgação. Passa, por favor, professor. Eu já falei, né, que a gente usava para elaboração em relatórios internacionais, recomendação de pesquisas e novos registros, e a gente também fazia edições, tanto tinha um site que a gente atualizava essa matriz, como a gente também, uma divulgação eletrônica, como a gente imprimia também caderninhos para divulgar no congresso, divulgar quando tinha reuniões de comitês, de conselhos, a gente também, para poder trazer uma proximidade do usuário, tanto governamental como não governamental, com dados, saber trabalhar com dados, né? Passa, por favor. Vou falar dos direitos, dos atributos dos indicadores. Por exemplo, a educação. Ele se divide em 6 atributos, não vou falar todos, vou falar só um, depois eu passo para vocês. Educação ao longo da vida entrava defasagem, idade série, abandono escolar. Eu só lembro desses dois, porque tem muitos. E outro exemplo, a qualidade da educação, que a gente media, por exemplo, quantos professores tinham com nível superior em cada etapa de ensino, e por região, por estado. Passa, por favor, professor. De saúde, entrava saúde sexual e reprodutiva, infância saudável e protegida, saúde ambiental, saúde do trabalhador, acesso equitativo a ações e serviços de saúde, acesso à assistência farmacêutica, órtese e próteses e outros insumos de saúde. Eu não vou ler os outros, vou deixar para vocês, para não prolongar muito, mas todos os indicadores e atributos, eles eram de forma positiva, a gente não usava a negativa, a gente estava sempre tentando melhorar. E aqui mesmo, esse eu gosto muito. Volta professor, por favor. Acesso equitativo aos espaços de poder e decisão. A gente viu, por exemplo, que com a implementação da lei da equidade feminina, eu esqueci o nome da lei agora, me passou,
A gente tem que... 2005. Oi? Em 2005. Isso. Que a gente tem que ter um número mínimo de candidatas concorrendo ao governo. E o que é que acontece? A gente tem uma ampliação enorme do número de candidatas, o número de mulheres eleitas permanece constante e acaba dificultando a eleição de mulheres, porque a gente tem um numerador constante e um denominador enorme. Então, acaba que a gente viu que o impacto da lei ele não foi tão positivo, porque a gente ampliou muito o número de candidatas, só que a efetivação dessa candidatura continuou constante. A gente continua com o mesmo número muito baixo, não chega a 10% de mulheres eleitas. Passa, por favor, professor. Aqui é vida justa, entra muito de prisão arbitrária, muito de enfrentamento à violência. Por exemplo, a gente viu que jovem morre muito em acidente de trânsito, principalmente de motocicleta, e mais de 90% são homens. Então, o uso da motocicleta dinamiza a vida, só que ele mata muito também. Aí a gente estava em conversa com o DENIT para tentar resolver minimamente essa questão com os DETRANs, né? Passa, por favor, professor. Um exemplo de indicador, vou tentar ser bem rápida, é a taxa de residência em municípios com conselhos setoriais. Abre, por favor, professor. Aí a gente entrava com a matriz jurídica, como a gente falou, a interdependência, que entra no direito à participação em assuntos públicos, se fundamenta no acesso equitativo da cidadania, ao espaço de tomada de decisão, participação pública, representação de políticas. Passa, por favor, professor. Aí a gente, dentro tanto da publicação impressa, quanto dentro do que estava online, a gente mostrava como calculava esse indicador, dizia a definição, qual a fonte de dado, a fórmula, por exemplo, nesse caso, que é o número médio de conselhos setoriais disponíveis às residentes do município, que é com base na Munic. A gente pegava o número de conselhos no município, população do município pela população total. Passa, por favor, professor. A gente dizia como era a interpretação, né? Aqui, por exemplo, variava de 0 a 100, era percentual. Quanto maior o índice, maior proporção da população que reside em municípios em cada uma das faixas de conselho. Então, a gente tinha a faixa 1, que era de 0 a 3, 2, que era de 4 a 6, 3, que era de 7 a 9, 4, que era de 10 a 12, e a gente considerava 12 conselhos setoriais. Passa, por favor, professor. E a gente falava também das limitações dos indicadores. Todo indicador, a gente dizia o que é que não dava para calcular, se a gente tinha feito alguma proxy, se não tinha feito, o que tinha de problema nele. Isso também era uma forma da gente conversar com o IBGE, no caso da Munic. Passa, por favor. Aí, aqui é o cenário mais recente, né, o caso de 2011, a gente botava e até ficou ruim quando eu passei por PowerPoint. Eu sei que quem não gosta da pizza, eu entendo, mas a pizza é muito boa. A gente fazia sempre esse exercício também para ver se a pessoa entendia o que a gente estava mostrando. A gente, no começo, fazia gráficos belos, lindos, e ninguém entendia. A gente falava, o que é que você leu aí? Eles não entendiam o que a gente tinha mostrado. Então, a gente usava muito histograma e pizza, que é muito fácil de assimilar. Passa, por favor, professor. Aqui é um histograma. E a gente vê, por exemplo, que o Nordeste, no Norte e Nordeste, ele está ali na faixa de 0 a 3 conselhos, maior do que o resto, e o Sudeste, quando você fala em 10 a 12 conselhos, tem 40% do Sudeste que tem 10 a 12 conselhos, o Nordeste e Norte está na faixa de até 6 conselhos, mais da metade, e a gente vê que o Brasil fica na faixa ali de 7 a 9. Passa, por favor, professor. Januse, pode passar? Aí. E a gente também fazia no mapa, né? E a gente vê que aqui o sul-sudeste, principalmente o sudeste, é onde está ali o mais roxinho e verdinho. O norte, a gente tem até 6 conselhos, com algumas exceções. Passa, por favor, professor. Aqui a taxa de residência no Conselho de Saúde, que é unânime. O Conselho de Saúde é regulamentado pela Constituição, então, para você receber recurso, tem que ter Conselho de Saúde. Passa, por favor, professor.
Aí a gente vê o Paísa verde, é o que tem Conselho de Saúde, e esse mais laranjinha não tem, então é quase unânime o Conselho de Saúde, então é uma coisa que a gente não precisaria se preocupar tanto quando a gente pensa na consolidação do Conselho. Passa, por favor, professor. Aqui é um exemplo de uma tiragem que a gente fez sobre trabalho. A gente distribuía isso largamente no Congresso, quando tinha eventos, a gente ia também em faculdade falar sobre isso, porque a gente entendia que era uma obrigação nossa mostrar que indicadores são factíveis de compreensão. Outra coisa que eu tinha muito orgulho também do Sistema Nacional é que a gente abria as sintaxes de cálculo, a gente disponibilizava na internet as sintaxes de cálculo, tanto para os estudantes usarem aquilo, quanto eles corrigirem a gente, porque a gente foi corrigido com erros de cálculo. A gente fazia os scripts de cálculo no R ou no SPSS, e alguns estavam errados, porque estudantes pegaram para fazer e mandaram e-mail para a gente dizendo, vocês erraram nisso, que é super normal, né? Quando se trabalha dados, apesar de ter passado por uma série de técnicos. Passa, por favor, professor. É isso. O Sistema Nacional está fora do ar. Ano passado, a gente tinha um site que era o SNDH, né, Sistema Nacional de Direitos Humanos, .sdh.gov.br. A plataforma Desca, ela assumiu esse sistema, o que tem de antigo está com ela, está no site deles, aí a gente vê a importância da sociedade civil, a gente trabalhar com a sociedade civil. Ela não tem atualização do Sistema Nacional desde 2013, e é uma coisa simples de fazer, porque os scripts estão todos abertos, é só dar uma atualizada, pesar quando é uma PNAD, só que está fora do ar. O governo tirou do ar essa nova Secretaria de Direitos Humanos, mas a gente tem esperança que ela vai voltar ainda. Ótimo, Fernanda, muito boa apresentação. A Fernanda mostrou aqui, né, uma iniciativa que ela tinha uma ambição, que se vocês estão vendo aí, de antecipar toda essa agenda, né, depois se consubstanciou na Agenda 2030, né? Porque a Agenda 2030 é essa agenda que vai beber na fonte lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como eu havia comentado com vocês, né? Essa agenda internacional, ela às vezes tem momentos de expansão, tem momentos de encolhimento, e essa iniciativa no governo federal, na Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ela é precursora nesse sentido, de desenvolver indicadores temáticos, né, para responder aos direitos políticos, direitos sociais, os direitos civis, né, e todo um conjunto, né, em todas as esferas, inclusive, que eu acho que é um outro aspecto importante, e por isso que ele também foi selecionado aqui, da preocupação desse sistema de dispor de indicadores de resultados, né, mas também dispor de indicadores de estrutura e de esforços, ou processo, como a Fernanda colocou. Né? Quer dizer, para monitorar políticas públicas, a gente não bastam apenas indicadores de resultados, né? Ou de impactos. A gente precisa acompanhar processos, mas os processos dependem também de disponibilidade de estruturas. Daí, inclusive, o exemplo que ela trouxe de presença de conselhos setoriais de políticas públicas nos municípios, que essa é uma estrutura básica para as políticas setoriais funcionarem. Tá? Quer dizer, no fundo, a gente já tem tantas dificuldades com tantos indicadores, né, da Agenda 2030 na localização, mas um pouco, né, que depois a Fernanda pode até comentar especificamente, a importância, né, de dispor de indicadores de estrutura de processo em algum caso específico. Muito, muito bom, Fernanda. Ótimo, agradeço. Posso só destacar uma coisa? Eu sei que tem muito gestor aqui. Acreditem nos alunos, gente. A gente conseguiu montar esse sistema com a ajuda de estagiários, principalmente. A gente ia nas empresas júniores solicitar estagiário, porque a gente não tinha orçamento para isso. A gente tinha apoio do PNUD, a gente conseguia contratar 3 ou 4 consultores,
Só que quem botava a mão na massa e fazia todo o trabalho era o estagiário, e depois esse estagiário ele foi capturado pelo fácil no mercado. A gente conseguiu ajuda do estagiário e a gente conseguiu formar um estagiário muito bem. A gente tinha, às vezes, 10, 12 estagiários trabalhando com isso. Acreditem neles, vale a pena. Bom, os estagiários que estão nos assistindo agradecem, viu, Fernanda? Com certeza, né? Porque é muita gente carregando o piano. Tá ótimo, gente. Obrigado, Fernanda. Eu vou, então, agora passar para a segunda apresentação, que vai ser uma apresentação sobre o projeto de territorialização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Piauí, Mulheres Resilientes, que vai ser apresentado pelo PNUD, a quem agradeço muito, pela Ieva Lazari Viciuti e Maurílio César de Sampaio Oliveira, que vai, então, trazer essa experiência importante aqui, né, desse projeto. Agradeço a equipe do PNUD nesse processo. Por favor, Ieva. Boa tarde a todos e todas. Claro, a apresentação estava pronta, mas aí do nada sumiu algum lugar que eu não estou conseguindo mais achar. Vou tentar aqui novamente fazer essa projeção na expectativa que funcione dessa vez. Mas na hora H sempre fica mais difícil. Ok. Estão vendo bem a apresentação? Tudo certo? Sim, tudo certo. Ok. Então, boa tarde novamente, muito obrigada pelo convite. Nós faremos uma apresentação conjugada, contextualizar um pouquinho, explicar a parte introdutória, e o Maurílio especificamente já vai explicar como que ele continuou o trabalho com uma cesta de políticas públicas embasada numa análise de indicadores desagrados inicial, olhando especificamente a questão de gênero, de mulheres, e como que ela se relaciona com a aceleração de desenvolvimento. Já, basta. Oi? Sigo, imagino eu. Talvez alguém esteja com o microfone ligado. Então, como já se mencionou várias vezes, né, a nossa principal referência em tudo que nós estamos fazendo desde janeiro de 2016 até dezembro de 2030, a Agenda 2030 com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês já conhecem essa agenda, não vou entrar aqui em detalhes, eu só vou enfatizar dois pontos dela que orientam os nossos trabalhos com os nossos parceiros subnacionais, estados, municípios, consórcios estaduais, enfim, tudo que é abaixo do governo federal. Primeiramente, a questão dos dados desagregados. Já se falou bastante hoje, se mencionou, imagino nas outras ocasiões também, a importância de entender quem que está ficando para trás. O grande chamado da Agenda 2030, comparado com as agendas anteriores, é justamente esse. Dessa vez, não ficar apenas nas médias, dessa vez, olhar para além delas para identificar quem não está conseguindo aproveitar de oportunidades de desenvolvimento, identificar quem que está ficando para trás e começar a trabalhar por aqueles que estão mais distantes de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, essa demanda pelos dados, demanda que foi enfatizada mais ainda pela pandemia do Covid-19, e o secretário-geral destacou como uma das principais medidas de se trabalhar, né, os dados desagregados, ferramentas de monitoramento, ferramentas que permitem transformar esses dados para insumos para a tomada de decisão, um dos desafios para responder à questão do combate à pandemia e à questão da recuperação posterior. E outro aspecto da Agenda 2030 é o aspecto da própria agenda ser integrada e indivisível.
ou seja, o entendimento que era para poder atender o chamado de não deixar ninguém para trás, nós não podemos escolher um ODS, outro ODS, um indicador, outro indicador. Nós precisamos trabalhar de uma forma integrada, entendendo que qualquer ação que nós fazemos vai ter efeitos positivos ou negativos em múltiplos ODS. E isso oferece uma complexidade a mais, porque até ações que são altamente positivas, como, por exemplo, a erradicação de pobreza, elas podem tensionar outros ODS, aumentando demanda pela infraestrutura, aumentando demanda pela água, aumentando demanda pela energia, mas, obviamente, em vários outros vão ter efeitos altamente positivos, como, por exemplo, fome, saúde, educação e tudo mais. Então, a gente precisa entender esses dois aspectos. O lado positivo dessa característica integrada é que a gente consegue, em vez de, então, atacar todas essas áreas em paralelo, nós podemos selecionar temáticas que alcançam de forma positiva vários setores aqui, vários ODS aqui. E isso que nos oferece poupanças em termos de investimento, e também oferece, digamos assim, poupança, simplifica o processo de monitoramento e avaliação, porque também, em vez de avaliar tudo em paralelo, gastando de recursos humanos e gastando de recursos financeiros e de tempo, nós podemos identificar grupos, territórios ou temáticas que são entendidos como aceleradores, em vez de fazer tudo de vez. Então, esses são os parâmetros que pautaram também o nosso trabalho no Piauí, esses entendimentos que precisamos trabalhar de forma integrada, analisar de forma integrada, com base em dados desagregados, para entender quais poderiam ser os fatores aceleradores, quais seriam os cestos de políticas públicas que deveriam ser formulados e implementados pelo Estado para poder conseguir um salto de IDH. O Estado já passou por um período onde teve um aumento muito grande de IDH e agora a ideia deles é ter outro período que pudesse repetir isso. E por isso eles queriam identificar esses processos e esses cestos de políticas públicas e por isso que eles queriam trabalhar com essa proposta embasada em ODS. Passando para frente. Então, aqui já vou pular para frente. Primeiro ponto, então, de partida foi para se trabalhar com essa temática, diagnóstico situacional. Então, nós tiramos foto do estado do Piauí de ponto de vista dos ODS. Obviamente, não todos os indicadores estão disponíveis no Brasil, vocês já sabem desse fato, que alguns dos indicadores ou não têm informação por trás, ou nem mesmo metodologia não tem por trás. E também tem outra questão, que não todos os indicadores se traduzem para os níveis subnacionais. Alguns dos indicadores são disponíveis apenas no nível nacional, em termos dos ODS. No nível estadual, possuímos mais informações desagregadas. No nível municipal, nós temos poucos, em torno de 50 indicadores que poderiam ser utilizados para tirar essa fotografia dos ODS, um diagnóstico situacional. De qualquer forma, começamos por este diagnóstico, tentando estabelecer linha de base, uma fotografia dos ODS no estado do Piauí, sempre olhando de forma desagregada de vários jeitos, territorial, mas também olhando para várias vertentes e olhando também gênero, raça, idade, enfim, morada urbana, morada rural. Aqui eu mostro aqui o dado do radar IDHM no Piauí, né, onde a gente desagrega o IDH por vertentes para verificar que efetivamente o médio está aumentando, mas a gente enxerga, por exemplo, que a vertente da educação está ali embaixo, a linha azul, e o IDH está puxado para cima, de fato, pela longevidade e segue padrão nacional, porque no IDH nacional é a longevidade que está carregando, está levando mais do que qualquer outra vertente o crescimento do IDH nacional. Observo, todo esse trabalho foi feito antes da pandemia, foi ano 17, 18, né? E passou para ano 2019, então foi antes da gente entrar na pandemia, a pandemia mudou todos os indicadores, mudou todas essas referências, então, por favor, lembrem desse fato quando eu estou apresentando o trabalho, o caso para trás.
Além desse diagnóstico situacional, nós também utilizamos uma ferramenta da Universidade do Denver, o International Futures, Centro da Pardee, né, que é uma ferramenta que nos permitiu trabalhar com cenários. Nós estabelecemos parceria com a Universidade de Denver e, enquanto a ferramenta geral para nível nacional ela é gratuita, eles já estavam preenchendo dados para os países e já era possível verificar vários cenários para diversos países do mundo. No caso com Denver, para o Brasil, nós subsidiamos e trabalhamos com eles com indicadores subnacionais para poder fazer análises estaduais e das macro-regiões. E usando, então, essas análises, nós montamos 3 cenários. Cenário de redução, de cesto de políticas, procurando reduzir desigualdades, cesto de políticas para aumentar a produtividade e cenário integrado, onde nós buscamos integrar essas abordagens, cenário que está mais alinhado com os princípios da Agenda 2030, que eu acabei de explicar anteriormente. Usando esses cenários, nós olhamos para a evolução do Brasil como contexto, né? Então, em todos os diagnósticos, nós sempre comparamos, no caso do Piauí também, Piauí, Nordeste, o país, né? O Brasil como todo. E aqui, por exemplo, eu mostro para vocês, não vou entrar muito a fundo aqui, né, mas eu mostro aqui o desenvolvimento do IDHM no país, com os 3 cenários que eu mencionei: aumento da produtividade, redução das desigualdades, cenários integrados, comparado com trajetória como está agora, se não tivesse nenhuma mudança, se não tivesse tido antes da pandemia nenhuma mudança na abordagem das políticas públicas no país. Então, vocês enxergam aqui que o cenário de desenvolvimento ele é diferente até 2030. No caso do Piauí, aqui eu mostro só um dos indicadores aqui, o próprio IDH, sem ser desagregado, e a gente percebe a linha meio laranja de baixo, que leva até 2050, que o último ponto é 2050, o ponto aqui no meio da tela de 2030, vocês percebem que a linha mais baixa é a trajetória atual, né? A linha mais alta, azul, esverdeada, é os cenários integrados, ou seja, cestos de políticas integradas, que alcança melhores resultados até 2030 e até 2050 também. E os outros 2 cenários, o verde é a redução das desigualdades e o laranja, aumento da produtividade. Usando essa ferramenta, nós percebemos na época que a redução das desigualdades alcança resultados mais rápidos no médio prazo até 2030, aumenta IDHM mais do que outros cenários, exceto o cenário integrado. Mas produtividade tem efeitos de mais longo prazo, mais positivos. Uma das explicações para isso poderia ser o fato que, investindo em redução das desigualdades, nós vamos acabar com o passivo alguma vez. E, a partir daquele momento, o efeito desse cesto de políticas públicas ele acaba perdendo relevância e impacto, né? Teria que ser algo diferente a partir daquele momento. Enquanto a produtividade, ela demora um pouco mais para alcançar os seus efeitos, mas ela depois continua fazendo efeito um pouco maior do que cesto, que já teria alcançado os seus objetivos até lá. Mas o ponto principal é que, no caso, o cenário integrado ele tem efeito mais positivo e de mais longo prazo. Um parênteses aqui, eu fico mencionando pandemia e seu impacto. O Pardee, juntamente com a nossa sede, já pegou essas bases de dados e atualizou elas para efeitos do Covid, e o que se percebeu, assim, vários interessantes efeitos, né, obviamente, de um aumento de desigualdade, de pobreza muito, assim, horrível, com maior aumento de pobreza se condensado nos países que já estão na situação de maior vulnerabilidade, né, e que vai piorando na medida em que eles não conseguem acessar as vacinas, enfim, né, vários outros fatores. Mas a boa notícia é que também esses cenários mostraram que, novamente, o cesto de políticas integradas, ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, teriam efeito mais positivo na recuperação, com recuperação mais rápida e com recuperação que ajudaria a fechar de novo essas desigualdades que cresceram com a pandemia.
Então, ali eu recomendo que vocês entrem até na nossa sede, depois no chat eu posso mandar o link específico, né? Vai ser em inglês, para vocês conhecerem esse estudo, para se aprofundarem um pouco mais. E aqui, voltando ao POI, porque eu já sinto que o meu tempo daqui a pouco vai acabar, se eu não acabei ainda com o tempo do Maurílio também, mostro o próximo passo e já eu ter passo para ele, para mostrar como que depois foi feito o trabalho. Terceiro ponto, que a terceira análise que nós fizemos foi a análise dos documentos de planejamento existentes. Na época, pegamos o plano plurianual estadual existente e aplicamos uma ferramenta que nós temos, que é uma avaliação rápida integrada, que nos permite olhar, se plotar todo o PPA com todas as suas prioridades e verificar seu alinhamento com todas as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todas 169, eliminando aquelas que não se aplicam ao POI por alguma razão, porque foram alcançadas, porque não são relevantes, enfim. E aí o resultado dessa análise do PPA vigente mostrou para a gente esse tipo de imagem, né? Que, lembrando dos indicadores do Estado, a gente percebeu que o Estado pretendia investir bastante no ADS1, que é redução da pobreza, menos no ADS2, que é agricultura e alimentação, o que é interessante, porque é Estado altamente agricultural. O ODS4, educação, tem bastante atenção. Já o ODS5, que é questão de gênero, não foi tão refletido. O que se destacou de uma forma muito violenta é o ODS10, que é a questão de desigualdades. Então, se a gente questionou, perguntamos, então vocês estão pretendendo, então, erradicar pobreza, mas não reduzir a desigualdade? Então, pobreza de quem que vocês estão pretendendo reduzir? Ou então o ODS 14, 13, 15, ali, que são os ambientais, né, também não transpareceram. E o 17, que é de parcerias, de meios de implementação, também foi pouco refletido. E isso, esse ODS 17, é uma fraqueza em todos os PPAs, municipais, estaduais, que nós analisamos desde 2015. Todos os PPAs praticamente omitem essa 17 e pilar parcerias, né, que é o dos 5 pilares da agenda. E fica muito curioso esse ponto, porque eu acho que assim, a explicação seria que os estados e municípios, gestores públicos, não percebem que deveriam refletir parcerias, deveriam trazer os atores, os stakeholders interessados, para dentro dos seus instrumentos de planejamento, dentro do processo de políticas públicas. Isso poderia apoiar tanto a compartilhar as responsabilidades, e isso perfeitamente está alinhado com a agenda, que é agenda compartilhada, todos os setores possuem responsabilidade pela implementação da Agenda 2030, e poderia também trazer recursos complementares para a implementação da agenda, para além de recursos puramente do Tesouro Nacional, enfim, recursos públicos. Então, aqui é um ponto, assim, uma curiosidade que nós percebemos na análise. Tendo feito essa snapshot de indicadores, análise de cenários e análise dos documentos vigentes, nós fizemos grande processo de consulta e, por meio desse processo de consulta, foram identificados 7 aceleradores. Nós aprimoramos, depois revisamos um pouquinho melhor cada um desses aceleradores, mas mais ou menos foram esses: governança eficaz e intersetorialidade, educação inclusiva de qualidade. Aqui destaco, não era apenas educação tradicional na escola das crianças e jovens, aqui se trata mais da educação cívica, né, que ultrapassa a escola e espaços acadêmicos. Fortalecimento do empreendedorismo, fortalecimento da agricultura familiar e inclusão produtiva, conservação ambiental, uso sustentável de recursos naturais, com destaque à segurança hídrica, fortalecimento de ambiente seguro e inclusivo, e empoderamento de mulheres e meninas. E cada acelerador desses possui por trás direcionadores, a gente chama dessa forma, mas de fato indicações, quais poderiam ser os componentes de cesto de políticas integradas que poderia, então, levar ao empoderamento de mulheres e meninas. E o que eu paro a minha fala e passo para Maurílio contar como que ele trabalhou efetivamente com 5 municípios na área metropolitana de Teresina,
para aprofundar, validar, aprofundar e detalhar bem mais esse pacote que depois virou política pública. Obrigada. Maurilo, com você. E já peço desculpas por ter tomado claramente mais tempo do que ela. Foi muito boa, Eva, sim, muito boa a sua apresentação, trazendo essa contribuição sobre essas metodologias de cenarização, por um lado, enfim, da avaliação, inclusive, desse esforço de cenários futuros, que é uma tecnologia que alguns municípios começam a implementar. No Brasil, a gente tem isso na esfera federal, nas esferas em alguns estados, em alguns municípios, inclusive Niterói, até onde eu sei, acho que São Paulo também, tem esforços de cenarização futura, Sim, e sim. também essa metodologia que todos os municípios aqui têm de fazer esse batimento do PPA, dos planos com a Agenda 2030, mas também você traz uma contribuição muito importante, que é exatamente o redesenho. Essas agendas, a Agenda 2030 não é uma... A gente tem insistido nisso, não é uma agenda só de indicadores, é uma agenda de políticas públicas, e, portanto, deve nos mobilizar a fazer reflexões nesse sentido, em que medida os programas existentes não têm que ser modificados para atender determinados objetivos. Muito bom. Eu só vou pedir para o Maurílio para ser assim, muito sucinto, em 5 minutos. Só para complementar o que você falou, agradeço por você ter feito esse último comentário. Eu queria destacar que muitas vezes as pessoas se enganam achando que a Agenda 2030 foi construída para monitorar. Não, IDH foi construído para monitorar. Tanto os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio quanto a Agenda 2030, eles já foram propostos como ferramenta de planejamento, ferramenta que ajuda a orientar os investimentos públicos, no caso dos ODMs, mas públicos e privados, no caso da Agenda 2030. Ótimo, Iava. Maurílio. Ok, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui para o tempinho que me resta. Tá? Deixa eu passar aqui, surpresa aqui o meu... Bom, o projeto que a gente vai apresentar aqui é o projeto Cidades Resilientes. É um projeto implementado pelo PNUD no estado do Piauí, e com um foco na transversalização do gênero, Como a Eva destacou, a temática de gênero foi identificada aqui durante o projeto que já estávamos implementando em parceria com o governo do Piauí, o projeto ODS Piauí, como um acelerador muito relevante para o desenvolvimento humano aqui do Piauí, até acelerador como desencadeando efeitos múltiplos entre os outros ODS, e suas metas. Com esse entendimento, aí, o projeto decidiu implementar essa iniciativa, desenhando um conjunto de ações que fosse capaz de responder com mais eficácia esses principais desafios enfrentados pelas mulheres no processo de desenvolvimento profissional aqui no Piauí, porque tinha um foco também no empoderamento econômico dessas mulheres e nos desafios que elas enfrentavam. Esse trabalho ele foi baseado no relatório de desenvolvimento global, desenvolvimento humano global, lançado pelo PNUD em 2017, salvo engano, acho que foi 2017, e que trouxe, revelou que, apesar de várias décadas de avanço, alguns grupos populacionais seguiam em condições bem piores do que os outros, e um deles se destacavam as mulheres. A desigualdade de gênero e a falta desse empoderamento das mulheres, elas se constituem um desafio ao progresso mesmo, ao progresso global, inclusive com destaque para o Piauí. E a superação dessa desigualdade, ela demanda uma série de esforços, esforços que incluem também a compreensão dessas realidades para além das médias, como a Eva já tinha aqui destacado, e o professor Paulo também.
Então, o que eu vou passar aqui o slide para a gente acelerar. Foi um projeto que identificou a temática de gênero e alguns direcionadores, como saúde, violência aí, no caso, o enfrentamento da violência, assistência social, educação, trabalho e empregabilidade, foram direcionadores do Estado dessa pública, né? Teve escopo espacial também do projeto, né? Que nós trabalhamos com a região metropolitana de Teresina, sendo que pilotamos em 5 municípios que representavam aí 85% de toda a população dessa região metropolitana, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui para falar um pouco sobre o projeto em si. O objetivo do projeto foi identificar esses desafios, né, e ampliar a capacidade das mulheres jovens. Também tinha esse foco de 18 a 29 anos, relacionados à fase da vida e o território que vive, impactando positivamente na resiliência de todo o território. Por isso o nome do projeto Mulheres Resilientes igual a Cidades Resilientes. O foco também na redução da pobreza, né? O impacto também é que a desigualdade de gênero e a falta de empoderamento das mulheres também se constitui um desafio ao progresso global. Tá? Já falou aqui do escopo, mas foi a primeira iniciativa na América Latina com esse foco de igualdade de gênero aqui. E falar um pouquinho agora da metodologia de Combo, que foi a metodologia adotada para a implementação dessa iniciativa. Essa metodologia de Combo, como o próprio nome já disse, é uma abordagem multidimensional, né, aos problemas contra essas intervenções fragmentadas e setoriais. Ela traz respostas mais eficazes aos diferentes desafios para o desenvolvimento sustentável. Tá? Bom, aqui são as 5 etapas, né, principais do projeto. Primeiro, elaborar e aplicar ferramentas de diagnóstico. Todo o start do projeto ele se inicia com esse diagnóstico. Tá? Não só com os ODS, mas também com o foco em gênero, até porque o projeto tinha essa temática, e com o levantamento dos gargalos e identificação dessas medidas que pudessem superar essas principais barreiras, veio também a identificação, a indicação das políticas, né? Para que você trouxesse políticas que fossem adotadas a partir de consultas com os grupos dos municípios. Ou seja, se fez essa consulta mais aprofundada em todos os 5 municípios, trabalhou-se também as capacidades dos municípios pilotos, para integrar os ODS também nos documentos de planejamento, até porque todo esse trabalho, se ele não se transformar em política pública, não estiver integrado no planejamento do município, nos PPAs principalmente, de nada você não vai ter nenhum efeito efetivo, né? Depois você vai projetar combo de gênero para o município piloto, com a identificação das intervenções aceleradoras mais relevantes, gargalos e direcionadores. O 4º passo é elaborar plano de trabalho e estratégia de mobilização de recursos, e aí a gente volta a falar também no nível municipal. Você tem que trabalhar com os gestores para que essas políticas, essas medidas se tornem também parte do planejamento do município, e também para que você consiga capacitar esses gestores municipais na busca de recursos para implementação dessas medidas. E o 4º é a plataforma, né? Aqui saiu um pouquinho. É uma plataforma que foi desenvolvida pelo projeto para monitorar todos esses compromissos que os gestores assumiram, né, a partir desse trabalho que foi resultado desses diálogos com o município. Fluxo, né, do Mulheres Resilientes, um fluxo das atividades, começa com o diagnóstico, a gente já falou, identificação de aceleradores, gargalos, dos catalisadores. Depois você tem planejamento, implementação e a certificação. A partir daquele diagnóstico que já foi mencionado aqui, você tem a parte de
que é exatamente trazer todas essas análises, apresentar os resultados para os municípios que participaram, né, gestores, representantes da sociedade civil, também do setor produtivo de cada município e até do legislativo, que também tem que participar. Você traz esses resultados, discute com eles quais são as medidas que eles devem compor aí uma agenda de compromisso para fazer parte do planejamento do município, para que eles possam assumir publicamente essa agenda e que traga e para trazer os resultados, né, tanto com relação aos indicadores dos ODS, como também os enfrentados aí na área de gênero, nesse caso do projeto Mulheres Resilientes. Depois você vem com a implementação, que são as próprias ações de implementação, e que você precisa monitorar isso. Então, existe tanto a plataforma virtual, que é monitorada por uma comissão, que eu terminei correndo aqui, passei por isso. Você também, durante esse processo de diálogo com o município, você institui aí com o gestor uma comissão ODS em cada município, que vai composta, inclusive, por representantes também da sociedade civil, do próprio corpo de funcionários, do legislativo, do setor produtivo, para fazer esse monitoramento através dessa plataforma. Né? E também monitorar. Bom, aí nós temos também os monitoramentos que eram presenciais 2 vezes por ano, mas que foram suspensos até pelo contexto da pandemia. E o último passo seria a certificação ODS integrado. A partir dessa análise do cumprimento desses compromissos pelos municípios, você teria uma certificação dependendo do nível de atendimento a esses compromissos que foram assumidos pelos gestores. Aí nós temos algumas fotos de todo o processo que foi implementado aqui no Piauí, o lançamento, inclusive, do livro, né, do relatório final, que se transformou numa política pública, inclusive com a criação do comitê, né, foi criado aqui no Piauí, o Comitê de Articulação de Monitoramento de Políticas Públicas para as Mulheres, que foi uma das propostas sugeridas pelo projeto, uma das propostas estruturantes. Né? Além desse conjunto de sugestões dessas políticas, você também, acho que vale a gente destacar que o projeto também capacitou lideranças locais para ampliar a incidência do tema de gênero na elaboração dos orçamentos. E isso também é muito importante. Né? E também instrumentalizar na busca de outras fontes para que eles possam, através de parcerias, implementar outras iniciativas que viabilizem o empoderamento econômico das mulheres aqui no Piauí. Bom, eu acho que foi meio corrido, mas eu acho que fiz o possível, Paulo, para cumprir o que você pediu. Claro, Maurílio, foi ótima essa sua apresentação, porque eu agradeço aí ter, né, respeitado aí a questão do tempo, né? Certamente a gente pode ter outras oportunidades que eu acho que os municípios precisam aprender, né, ter como uma referência, como uma estratégia, né, de como a gente consegue empoderar a dimensão de gênero, né, nas políticas públicas e superar, né, a fragmentação, como você bem colocou, né, as nossas políticas públicas, nós tivemos um esforço muito grande nesses 20, 25 anos de estruturação de políticas públicas, mas nós fragmentamos muito, né, e a Agenda 2030, ela, né, na verdade, ela procura fazer esse combo que você está colocando, né? Ela busca uma maior integração. A gente só vai conseguir realmente produzir mais impactos se a gente realmente religar aquilo que, de alguma forma, foi desassociado do passado. E acho que esse aí é um bom exemplo de como se valer de várias iniciativas programáticas, né, no governo e, de alguma forma, integrá-las no fortalecimento de uma das dimensões, fortalecimento da dimensão de gênero e, né, da capacidade aí de produção econômica de mulheres e outras dimensões associadas. Obrigado, Maurílio. Eu agora vou passar para a terceira e última apresentação que a gente tem, né? É sempre muito
É angustiante isso, né? A gente ter só 2 horas de conversa, mas, enfim, é o tempo também que as novas tecnologias nos cobram, né? E vamos, então, passar para a experiência que vai ser apresentada pelo Igor Pantoja. O Igor Pantoja é assessor da rede Nossa São Paulo, ele que é graduado em Ciências Sociais pela USP, mestre em Planejamento Urbano e Regional pela FRJ, doutor em Sociologia pelo IESP, no Rio de Janeiro também, né? Enfim, agradeço muito também a vinda do Igor para compartilhar conosco aqui as experiências que Nossa São Paulo vem desenvolvendo nessa Agenda 2030 e, na verdade, mais do que na Agenda 2030, que no caso deles, em particular, pela experiência que eles têm tido de desenvolver análises específicas para o município de São Paulo. Igor, por favor. Boa tarde todos. Paulo, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, também participar do evento. É uma oportunidade, enfim, muito interessante para a gente trabalhar, apresentar aqui para outros municípios, né, para além de São Paulo, que a gente já tem uma interlocução bastante grande. Vou compartilhar aqui uma apresentação, vou tentar também ser mais rápido para ver se a gente consegue ainda se falar um pouco, né, depois da apresentação. Mas você tem 20 minutos, tá? Tranquilo aí. Bem, então a ideia é falar sobre o mapa da desigualdade, que é uma peça aí de produção que a gente faz já desde 2012, mostrando um pouco de como que diferentes recortes territoriais na cidade de São Paulo trazem aí diferentes resultados em relação a serviços públicos, a oferta da política pública, né? Então, enfim, o mapa da desigualdade é uma espécie de ferramenta de espacialização, de índices e diferentes tipos de indicadores. Então, a ideia é fazer uma comunicação mais direta com a população sobre dados que muitas vezes as pessoas não têm noção de como se distribuem no território, né? E como se distribuem de maneira desigual. Então, no histórico do Instituto Cidades Sustentáveis, né, tem uma preocupação bastante grande com a questão da desigualdade, né, com o aprofundamento da democracia, com a participação social e com o enfrentamento às mudanças climáticas. Esse é um pouco nosso tripé de atuação. A Rede Nossa São Paulo, como o nome diz, atua aqui na cidade de São Paulo, e o Programa Cidades Sustentáveis tem uma atuação nacional e até em algumas cidades da América Latina em relação a ferramentas, a uma série de elementos oferecidos para a gestão pública e para a sociedade civil em nível municipal com relação ao tema das cidades sustentáveis, né? Então, a gente sabe que é uma discussão bastante ampla essa, é um escopo grande de atuação. A gente tem uma plataforma chamada Plataforma Cidades Sustentáveis, que pode ser acessada por qualquer pessoa, por qualquer município, e a gente faz um processo de adesão dos municípios que querem estabelecer publicamente um compromisso com o Programa Cidades Sustentáveis, que aí implica numa agenda de monitoramento de indicadores, né, relacionados à Agenda 2030, implica também em fazer um mapa da desigualdade local. Então, esse é um compromisso que entrou desde a última eleição. A gente tem cerca aí de 80 municípios, mais ou menos, fazendo parte dessa rede atualmente. Provavelmente isso vai aumentar hoje, porque no Paraná tem uma série de municípios que devem firmar essa adesão hoje. Mas, enfim, então a ideia é atuar tanto em nível municipal, né, em São Paulo, que é o maior município da América Latina, mas também em outros municípios do país e, eventualmente, municípios de outros países também da América Latina. Então, a visão mais geral do Instituto Cidades Sustentáveis, que é a organização, a instituição que organiza, né, o programa e a Rede Nossa São Paulo, então são um pouco essas três
etapas de um ciclo, né? De entender a cidade, transformar a cidade, avaliar e reconhecer o progresso dessas cidades. Então, a gente trabalha com o mapa da desigualdade, que é isso que eu vou me focar aqui hoje, que a gente vê aqui do lado direito em verde, mas a gente também trabalha com pesquisas de percepção. Então, a gente faz pesquisas com institutos de opinião pública, né, com o IBOP, enfim, todo mundo, acho que qualquer brasileiro já ouviu falar do IBOP em alguma vez, não sei se na América Latina também eles têm uma atuação com esse nome, agora se chama IPEC, mas, enfim, então faz um monitoramento de diversos temas em relação à qualidade de vida da população em São Paulo, já fez algumas pesquisas nacionais também, e esse ano a gente lançou o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades. Eu sei que a Bolívia também tem esse índice que foi desenvolvido com a SDSN, né, que é um organismo ali ligado, não diretamente do sistema ONU, mas é uma espécie de organismo assessor das Nações Unidas para monitoramento do desenvolvimento sustentável. Então, sei que a Bolívia teve essa experiência. No Brasil, o Instituto de Cidades Sustentáveis desenvolveu um índice com a SDSN que envolve 770 municípios do país. A gente quer chegar nos 5.570 no ano que vem, né, nos 5.570 municípios brasileiros. E, enfim, então, acho que La Paz deve conhecer bem essa história também. La Paz, eu acho que é o município que ficou em primeiro lugar, inclusive na Bolívia. E aí, além dessas três ferramentas, né, para fazer essa espécie de diagnóstico, a gente tem uma plataforma que eu tinha mencionado, que é pública, aberta, qualquer um pode acessar, e tem as experiências de reconhecimento através da Conferência das Cidades Sustentáveis, né, que em 2019 a gente realizou uma conferência bastante grande aqui em São Paulo, com a parceria da Prefeitura, do Banco Mundial. Tem um monitoramento que a gente vai fazer desse índice, que a gente vai fazer esse acompanhamento anualmente, e tem o Prêmio Cidades Sustentáveis, que é oferecido para as cidades que se destacam em algumas áreas, né? Isso é um pouco um panorama geral da atuação do Instituto. Em linha do tempo, a gente tem aqui a Rede Nossa São Paulo em 2007, o programa em 2012, e aí esses diagnósticos, né? O Mapa da Desigualdade começa a série histórica em 2012, a gente desenvolveu durante um período os indicadores de referência do bem-estar na metrópole. Essa série se encerrou em 2017 e a gente começou a série de pesquisas Viver em São Paulo sobre diversos temas. São cerca de 10 a 12 pesquisas por ano que a gente faz com esse instituto, né, de opinião pública, e principalmente na cidade de São Paulo, mas também já fez pesquisas em nível nacional. Sobre o mapa da desigualdade, que é o objetivo maior aqui da conversa, então ele existe desde 2012, né, lançado anualmente, está previsto para ele ser lançado esse ano no final do mês de outubro. A nossa principal preocupação é conseguir dados desagregados territorialmente dentro da cidade de São Paulo. Então, São Paulo tem 12 milhões de habitantes, né, maior do que vários países da América do Sul, inclusive. Então, são 96 distritos, né, vocês vão ver a divisão logo mais. 32 subprefeituras. Então, é uma cidade, né, de dimensões nacionais aí, e que tem também desigualdades muito gritantes. Então, a ideia é de que, apesar das médias da cidade de São Paulo serem relativamente boas em dados serviços públicos, mas se você olha para dentro da cidade, você vê grandes desigualdades, tanto em relação ao território, quanto em relação à população coberta por esses serviços públicos. Então, enfim, né, o que mais chama a atenção do mapa da desigualdade é essa capacidade de mostrar as desigualdades em nível intramunicipal. Esse é o primeiro ponto. E a gente vai aprofundando esses recortes para outras questões aí, né, de identidade, como, enfim, tanto identitárias quanto outros marcadores aí da diferença, como gênero, raça, enfim. Então, são diferentes indicadores em relação às áreas da administração pública, de políticas públicas. A gente utiliza sempre fontes públicas e oficiais, né? Então, tem um trabalho muito grande de estímulo e parceria e relação, né, com os organismos produtores de informação dentro da administração pública, principalmente no município de São Paulo. Então, o pessoal do Observa Sampa, né, que está aqui acompanhando, a Marília, a Rosela,
conhecem bem essas nossas demandas e um pouco do que a gente faz com a informação produzida pela prefeitura. Enfim, a ideia também é auxiliar na gestão, no planejamento municipal, para identificar prioridades, necessidades da população nos diferentes distritos da cidade, né, nos 96 distritos, e aí colaborar para essa redução de desigualdades na cidade, ampliar o conhecimento da população sobre a sua cidade também. Então, como metodologia, sendo bem rápido, é isso. Eu acho que, né, a gente fica super aberto à disposição para quem quiser. A gente tem um guia que ensina a produzir esses mapas da desigualdade. Então, vou passar muito rápido aqui, mas, obviamente, qualquer pessoa que nos procurar para falar disso, a gente está à disposição. Mas a ideia primeiro é identificar e sistematizar quais vão ser os indicadores. Então, tem alguns que a gente tem uma preocupação para manter uma série histórica, tem outros que a gente vai tentando incluir aí ao longo dos anos. Então, já tem, por exemplo, a área de direitos humanos, é uma área que tem se ampliado dentro do mapa, que são indicadores mais complexos, né? Nem sempre os dados existem prontos, então muitas vezes a gente tem que construir esses dados, esses indicadores. Segunda parte, depois, é a coleta de dados, né, em plataformas oficiais ou estudos, ou via Lei de Acesso à Informação, que é esse LAI, que é uma legislação super importante, né, que foi aprovada no Brasil e que a sociedade civil vive se mobilizando para evitar retrocessos e dificuldades aí para a obtenção de informação pública. Então, também é um tema que dialoga com a política nacional, né, não é só em âmbito municipal. Depois, a sistematização e os cálculos, que podem ser feitos por população, por determinado recorte populacional, ou por área, total de ocorrências, a gente vai ver alguns exemplos. Depois, a análise disso e a conexão com as políticas públicas, que é o que a gente, né, tenta comunicar. Sempre que a gente vai apresentar o mapa, a gente não só apresenta os números, mas tenta entender ali, né, com a audiência que a gente tiver, por que aqueles dados se distribuem daquela maneira. E, enfim, a etapa de divulgação, né, de comunicação, que é bastante exitosa, né? No caso do Mapa da Desigualdade, é uma ferramenta mobilizada desde alunos do ensino fundamental a professores universitários, a políticos, a outras organizações da sociedade civil. Então, é muito interessante ver como as pessoas vão se apropriando, né, dessa ferramenta. Então, aqui tem algumas dos temas trabalhados na última edição do mapa. Essa é a divisão em distritos da cidade de São Paulo. Então, é isso, são 96 distritos, né? Região leste aqui, leste 1, leste 2, a região sul, a região central, a região oeste, a região norte, que também é dividida em norte 1 e 2, e aqui a gente tem uma divisão aqui que a gente está chamando de... na verdade, esse azul aqui está como sul 1, enfim, mas é a zona sudoeste, sudeste, vamos dizer assim, né, essa região aqui. Não são divisões oficiais da cidade de São Paulo, essa coisa de norte 1, norte 2, isso é um pouco muito para efeito de identidades territoriais e alguns resultados mesmo de política pública que se concentram, né, nessas regiões. Mas, enfim, a ideia era só dar uma visão geral desses 96 distritos, do tamanho da cidade de São Paulo, né? Então, cada mapa, vamos dizer assim, né, a gente chama de mapa da desigualdade, mas é uma série de diferentes mapas, né? Então, cada um deles, né, vem com esse formato, com o título do indicador, o título completo, que é o que ele significa, né, o que está sendo de fato apresentado ali. Então, aqui a gente fala, por exemplo, né, de violência contra a mulher, e o título completo é Coeficiente de Mulheres Vítimas de Violência, todas as categorias de violência, para cada 10 mil mulheres residentes de 20 a 59 anos para cada distrito. Então, as informações técnicas aqui do indicador, o ODS, ao qual ele está mais diretamente relacionado, né? Lembrando sempre que cada um desses indicadores sempre está relacionado a vários ODS, a vários indicadores também da Agenda 2030. E uma coisa que é interessante, que é sempre a gente sinaliza o melhor e o pior valor, né, na cidade. Então, qual que é o pior distrito em relação
as mulheres vítimas de violência, de acordo com esse indicador, e qual que é o melhor dado na cidade, né? E aí tem essa ferramenta que a gente chama de desigualtômetro, que é a relação entre o melhor e o pior valor, né, não considerando aqueles valores zerados, né, os zeros. Então, tem aí também uma limitação, mas ele ajuda a ilustrar um pouco essa desigualdade, né? Então, vou passar aqui por um conjunto de 4 ou 5 mapas para vocês terem uma ideia de como é isso. Então, esse é um mapa mais de caracterização demográfica, né, em relação à distribuição da população quanto à questão da raça e cor. Então, a gente vê que a população negra, né, que é a soma da população preta e parda, isso é uma questão muito brasileira também, né? Enfim, na América Latina isso é de outras maneiras, mas isso mostra claramente como nas periferias da cidade é onde se concentra a população negra, né? São os distritos com maior percentual de população negra. E aí a gente vê claramente, por exemplo, num distrito como Moema, que é esse aqui, que é um distrito de classe média, média alta da cidade de São Paulo, só 5% da população, 5,8%, é negra. Enquanto no Jardim Ângela, que é um distrito da periferia da cidade de São Paulo, 60% da população é negra, né? E a média da cidade de São Paulo é de 35%. Então, por aí você tem uma noção do quanto isso varia dentro da mesma cidade e que são cidades muito diferentes, né? Então, por exemplo, também em relação à coleta seletiva, né? A gente, nesse caso, não consegue o indicador por distrito, né? Por causa da forma de organização do sistema de coleta e tal, da concessão desse serviço público, a gente tem isso por subprefeitura, que são 32 subprefeituras também. E aí a gente tem o pior índice de coleta seletiva, né, nesse bairro que é o Itaim Paulista, na extrema região leste, né, com o melhor distrito em relação à coleta seletiva, que é a Vila Mariana, que é na região centro-sul da cidade. E aqui você vê, né, as duas cores mais claras são as melhores subprefeituras nessa questão da coleta seletiva. Então, tempo médio das viagens ao trabalho por transporte público. Também peguei indicadores com diferentes características, né, exatamente para provocar, enfim, chamar atenção para complexidade desse exercício, porque nesse caso do tempo médio, a pesquisa origem-destino, né, que é a fonte desses dados, ela tá para além do nível do distrito, ela está mais desagregada ainda. Então você vê que dentro de um mesmo distrito, por exemplo, como aqui no Jaçanã, no norte, aqui você tem várias cores. Então a gente pegou os dados da OD e agregou por distrito, né, para manter um pouco a metodologia do mapa da desigualdade, facilitar a identificação também das pessoas. Então, esse é mais, né, você vê que o predomínio das cores mais escuras, que é o maior tempo de deslocamento médio, está nas periferias, tanto do extremo leste quanto do extremo sul da cidade. Então, você tem aqui, né, o tempo. Aqui, por exemplo, já é exatamente o tempo. Então, a média de quem mora no bairro do Brás, que está aqui no centro, é de 31 minutos, né, para o trabalho no transporte público. Quem mora em Marcilac, que é no extremo sul da cidade, uma área bastante rural até, a média é de 124 minutos. Então, dá 4 vezes mais, né? 2 horas só para ir para o trabalho, como tempo médio aí diário. Violência racial, então já é outro indicador, né? Que fala de um coeficiente de pessoas vítimas de violência de racismo e injúria racial para cada 10 mil habitantes. Então, aqui tem as fontes, né? A desigualdade também, como se expressa. Então, no Marcilac, no caso, não foi identificado nenhum caso, né? Marcilac muitas vezes aparece como um outlier porque é uma área bastante rural, tem muito pouca população, mas, enfim, para manter a metodologia a gente colocou, né? O melhor dado vem do Marcilac e o pior indicador é na Sé, né? O distrito da Sé, no centro da cidade, onde você tem um número aí de 24 pessoas vítimas de violência, de racismo ou injúria racial, para cada 10 mil habitantes. Então, já vê que o padrão centro-periferia aqui nesse caso, ele se inverte, né?
Os piores indicadores estão um pouco na região mais central, que é onde esse conflito, né, esse conflito não, né, mas esses casos de violência direta contra a população negra acabam ocorrendo mais, porque é onde está o encontro mesmo, né? Talvez nas periferias esse conflito com a população negra seja menor, porque as pessoas estão, querendo ou não, no seu território ali. Enfim, são hipóteses aqui de leitura, mas só para exemplificar essa mudança desse padrão aqui, né? Centro-periferia, que muitas vezes a gente acaba apontando. Um outro indicador da área de saúde, por exemplo, fala de mortalidade por doenças do aparelho respiratório. Também tem uma distribuição diferente, que tem a ver, por exemplo, com características, né, até de trânsito, né, de constituição das vias do trânsito mesmo, das grandes vias estarem concentradas aqui nesse eixo, por exemplo, da Marginal Tietê, que é onde está o Rio Tietê, a Radial Leste, né, grandes avenidas. Então, quem mora no entorno desses grandes eixos viários acaba sendo prejudicado aí por conta da poluição, talvez, em relação à mortalidade por doenças do aparelho respiratório. E aí, enfim, também tem a questão do acesso à saúde, enfim, tem várias questões que podem explicar isso, mas a ideia é, mais uma vez, mostrar, né, como que há uma grande desigualdade. Então, você tem vários distritos que não registraram nenhum caso, né, de mortalidade por conta de doenças do aparelho respiratório, e distritos que têm 149 casos, por exemplo, para cada 100 mil habitantes, como Marcilac, lá no extremo sul da cidade. Ou como, enfim, Parelheiros, né, que tem um pouco abaixo disso, em diferentes regiões da cidade. Então, como que o mapa é utilizado, né? Para a gente, ele é mais do que um instrumento de... Peraí, desculpa. Mais do que um instrumento, vamos dizer assim, né, de pesquisa, de levantamento de dados, a ideia é que ele seja um instrumento de mobilização, né, de possibilidade até de advocacy, né, da sociedade civil em relação a políticas públicas. Então, a gente tenta pegar esses diferentes temas, né, e sempre apresenta isso para a prefeitura. Tem várias pessoas da prefeitura aqui que são nossos interlocutores constantes em relação a esses dados, e sempre tenta mostrar como que essas regiões que mais sofrem com determinados problemas devem ser priorizadas na hora do planejamento público. Então, talvez a política pública que tenha mais explicitado, né, essa utilização do mapa da desigualdade foi o Plano Municipal da Primeira Infância, que definiu ali um conjunto, salvo engano, de 10 áreas prioritárias para a implementação do plano, e essas 10 áreas prioritárias foram fruto do mapa da desigualdade na primeira infância que a gente produziu. É um outro enfim, documento, uma outra publicação muito parecida com essa, que foi específica para a primeira infância, usando a mesma metodologia. Então, além do Plano Municipal da Primeira Infância, também em várias áreas de política pública, né, principalmente na saúde, por exemplo, a gente tem diferentes recortes territoriais. Então, a educação trabalha com uma regionalização, a saúde trabalha com outra regionalização. Então, nem sempre todas as informações são produzidas e agregadas no nível de distrito, que é o nível do bairro, né? Mais próximo ali do que as pessoas entendem como seu bairro. Então, a gente tenta sempre compatibilizar e estimular que o poder público compatibilize esses dados no nível de distrito, independente das outras formas de regionalização para fins de planejamento que a Secretaria de Saúde tenha, mas é importante que esses dados estejam, sim, agregados em distritos para facilitar a compreensão por parte da população. Então, a saúde melhorou bastante isso, né? Vários dados que não eram apresentados dessa forma, hoje em dia são, e certamente isso facilitou, né, e ampliou a divulgação e o conhecimento sobre essas desigualdades, não só na área de saúde, mas diversas outras áreas de política pública, né? E também a questão da base de dados, né? Organizar uma base com recorte territorializado, né, e por diferentes recortes populacionais também, isso todo mundo sabe aqui que é um desafio bastante grande, e eu acho que a Prefeitura de São Paulo avançou, né, nos últimos anos em relação a isso.
O conjunto de indicadores da Agenda 2030, né, para manter o diálogo aqui com o tema, certamente vai trazer vários desafios nesse sentido. São quase 500, são mais de 500 indicadores que São Paulo vai monitorar, é um desafio enorme, e a gente está sempre martelando ali nas reuniões da Comissão Municipal dos ODS, da qual a gente participa, sobre a importância dessa desagregação de dados, né? Gênero, raça e vários outros marcadores importantes aí. Então, enfim, isso por parte da prefeitura. Em relação à repercussão na mídia, então, o mapa, né, tem essa facilidade de comunicação, então, mesmo para quem não tem uma formação técnica na área, as pessoas olham ali, né, as pessoas que têm um mínimo também, claro, conseguem identificar ali a sua região, o seu bairro e tal, mas mesmo os que não olham o mapa, quando ouvem o dado, né, eu acabei não apresentando, mas o mapa mais famoso, talvez, do mapa da desigualdade, é um que mostra a diferença na idade média de morte entre pessoas de diferentes distritos. Isso varia dentro da cidade de São Paulo em cerca de 20 anos. Então, no Jardim Paulista, a idade média na qual as pessoas morreram era de 81 anos, salvo engano, no último mapa. Enquanto no distrito de Jardim Ângela, que é na periferia, que é aquele também que eu tinha mostrado aqui mais cedo, essa idade média de morte era de 58 anos. Então, claro que tem fatores demográficos que impactam muito nesse caso, porque nas periferias a gente acaba tendo mais crianças, uma idade média menor, mas o dado também pode trazer a força da diferença na qualidade de vida entre essas duas regiões. Então, é um dado bastante ilustrativo que é muito usado também, dá uma grande repercussão, geralmente, quando ele é apresentado. Então, enfim, acho que é isso em relação às mídias. Tem vários exemplos aqui de reportagens, de matérias sobre os dados apresentados no mapa da desigualdade. A população também se apropria bastante, né? Estudantes, coletivos, movimentos sociais, possibilita muito essa comparação muito direta, né, do bairro onde as pessoas estão com o bairro com melhor ou pior indicador. E também, enfim, tem uma série de atividades acadêmicas, eventos científicos que a gente tem apresentado como uma maneira de ilustrar essas desigualdades, né? Como eu falei lá no começo, a gente tem essa metodologia aberta, tem vários outros exemplos de mapa das desigualdades já produzidos no Brasil. Então, em Brasília, né, o pessoal do Nossa Brasília fez, a Casa Fluminense fez um mapa metropolitano ano passado, o pessoal de Niterói talvez conheça. A Oxfam está desenvolvendo uma metodologia baseada no mapa para a América Latina. Então, a gente Entonces hemos conseguido... A gente fez uma edição especial só em relação ao Covid, né, esse contexto. Então, ano passado, a gente publicou logo no começo da pandemia, mostrando a desigualdade. Vou acabar já. Então, tinha essa desigualdade na oferta de leitos de terapia intensiva na cidade de São Paulo. Todos estão, né, muito concentrados aqui na região centro-sul da cidade. E esse ano a gente mostrou como que, né, a renda média, que é esse mapa da esquerda aqui, né, com a renda mais baixa na área mais vermelha, nas periferias a gente vê a renda mais baixa, e aqui do lado a gente vê o coeficiente de mortalidade por Covid-19, né, e vê que também nas regiões com as menores rendas da cidade você teve uma mortalidade maior. Então, uma relação bastante direta aí nesse sentido. Algumas outras pesquisas que a gente fez em nível nacional, também em relação a desigualdades, né, comparando capitais e diferentes variáveis aí, leitos de UTI, acesso à água, pobreza, moradia, e era isso. Então, deixo aqui, tem aí meu contato também, depois, quem tiver interesse, a gente está super à disposição. Então, era agradecer. Obrigado. Ótimo, Igor. Né? Você mostrou aí um exemplo, né, que foi inclusive ressaltado pela Gabriela, da Prefeitura de São Paulo, né, como um instrumento como esse de visualização e de comunicação pode se prestar
uma percepção e uma apropriação da sociedade desse tipo de instrumento, desse tipo de realidade, né? As pessoas sabem bem o que é Jardim Ângela e o que é o Jardim Paulistano, o que é o Paraíso, o que é Paraisópolis, né? E você, na verdade, mostra claramente por esses mapas e pelo desigualdômetro, né? Essa medida bem interessante, como realmente São Paulo replica essa desigualdade que a gente tem em todo o território brasileiro, né? Qualquer que seja a escala, você vai ter essa desigualdade. Isso toca muito as pessoas, o movimento social e, naturalmente, a própria gestão pública, né? Reconhecer concretamente essas realidades distintas. Muito interessante esse produto. Eu conhecia parte dele, agora tive essa oportunidade de conhecer ele todo, além dessas outras ferramentas com que vocês trabalham. Muito bacana. Gente, é uma frustração que a gente tenha que terminar esse nosso evento sem abrir, inclusive, para os nossos convidados. Peço que os nossos convidados não se sintam desprestigiados, né? Porque eu sei que cada um de nós, aí, cada um de vocês quatro, né, teria vontade de falar um pouquinho mais, agregar, mas a gente realmente não vai poder ter essa extensão. Então, eu queria só lembrar que a Ieva colocou no chat colocou um aviso de um evento amanhã, né, importante, olhem aí o evento amanhã do PNUD, de lançamento de painéis COVID, tá? Ela também colocou um estudo sobre impactos da pandemia. O Igor também colocou aqui o link do mapa de desigualdade de São Paulo. Eu não sei se a Fernanda consegue colocar ainda aí algum link remanescente, né, do sistema de indicadores ou alguma documentação adicional do sistema de indicadores, mas, de qualquer forma, os contatos todos estão aí, ou por intermédio do Lucas, vocês vão conseguir acessar as pessoas que fizeram as apresentações aqui. Eu passo agora para o Lucas fazer as considerações finais. A Fernanda colocou também, tá? A plataforma dh.org ali. Lucas ou Luísa, estou passando para vocês fecharem. Olá, pessoal. O Lucas teve que sair um pouquinho mais cedo. Eu sou o Luiz, também da Secretaria de Relações Internacionais de São Paulo, vou estar fazendo encerramento. Gostaria de agradecer às Mercocidades pelo apoio, a Buenos Aires, a La Paz, a Niterói e a São Paulo. Agradeço à Rede Nossa São Paulo, ao PNUD e a Fernanda Reis pela apresentação. Agradeço aos nossos 4 convidados de hoje pelas apresentações maravilhosas e completamente esclarecedoras que nos deram, e também à equipe de tradução que permitiu que todos acompanhássemos. Uma boa tarde a todos e a todas. Até a próxima capacitação. Obrigado. Obrigada, gente. Até mais.